Apague a luz. Ajuste o volume. Porque as histórias que você vai ouvir agora não foram feitas para o dia. Elas vivem no silêncio. E algumas delas podem ser mais reais do que parecem. Era sempre o mesmo problema. Toda vez que a escala do hospital saía, alguém reclamava do plantão da madrugada de terça-feira. Não era o mais longo, não era o mais puxado, mas, por algum motivo, ninguém queria ficar sozinho naquele turno. O hospital era antigo, muito antigo. Construído nos anos 60, ele tinha corredores longos demais, paredes altas demais e um silêncio que não parecia normal, principalmente depois das 2 da manhã. Diziam que era só coisa da cabeça de quem já estava cansado, que trabalhar de madrugada mexe com a mente, que o cérebro começa a pregar peças. Mas, mesmo assim, sempre que a enfermeira-chefe montava a escala, alguém tentava trocar aquele horário. Eu fico no domingo, mas terça de madrugada não dá. Eu faço dobrado na sexta, mas esse plantão não. Ela achava exagero. Até a noite em que precisou cobrir o turno sozinha. O nome dela era Helena. Trabalhava ali há quase 12 anos. Já tinha visto de tudo. Emergência, morte, briga de família, paciente surtando. Mas nunca tinha sentido medo dentro daquele hospital. Até aquela noite. O plantão começou normal. Meia-noite, corredores movimentados, médicos indo e vindo, luzes acesas, telefones tocando. Mas, como sempre, depois das 2, o hospital parecia mudar. As luzes continuavam acesas, os aparelhos continuavam ligados, mas o som sumia. Nada de passos, nada de conversas, nada de portas abrindo. Só o barulho distante de um monitor cardíaco em algum quarto, fazendo bip, bip, bip. Helena estava organizando prontuários no posto de enfermagem quando percebeu uma coisa estranha. O corredor da ala antiga estava com a luz do fundo apagada. Aquilo não era normal. Aquela ala estava desativada havia anos, mas a luz de segurança sempre ficava acesa. Sempre. Ela ficou olhando por alguns segundos. O corredor era longo, estreito, e terminava em pura escuridão. Deve ser a lâmpada, ela pensou. Pegou a lanterna pequena do bolso do jaleco. Não porque estava com medo, mas porque o hospital antigo adora dar problema elétrico. Ela começou a andar devagar pelo corredor. O som do sapato ecoava alto demais. Tac, tac, tac. Cada passo parecia mais alto do que deveria. E o silêncio ficava mais pesado. Quando chegou perto da parte escura, sentiu algo estranho. O ar parecia mais frio. Não era ar-condicionado. Era aquele frio parado, como se o lugar não fosse aberto há muito tempo. Ela apontou a lanterna para a frente. As paredes descascadas, macas antigas encostadas, portas fechadas. Tudo normal. Até a luz da lanterna passar por uma das portas e ela perceber que estava entreaberta. Aquilo não estava certo. A ala estava vazia, sem pacientes, sem uso. Mesmo assim, a porta do antigo quarto 17 estava aberta. Só um pouco. O suficiente para parecer que alguém tinha passado por ali. Helena engoliu seco. Deu 2 passos para frente. E então ouviu. Um som. Baixo. Quase como um sussurro. Vindo lá de dentro. Ela prendeu a respiração. Ficou parada. O hospital inteiro parecia estar ouvindo junto com ela. E então o som veio de novo. Não era vento. Não era máquina. Parecia alguém tentando falar. Mas muito fraco. Como se estivesse sem ar. Helena sentiu um arrepio subir pelos braços. Ela não acreditava em nada sobrenatural. Mas naquele momento, seu corpo inteiro estava dizendo para ir embora. Mesmo assim,
Ela se aproximou da porta, bem devagar, e empurrou. A porta abriu com um rangido longo, ecoando pelo corredor vazio. O quarto estava escuro. Só a luz da lanterna iluminava o interior. Uma maca antiga no centro. Armários vazios. Parede descascando. E nada mais. O som tinha parado. Ela soltou o ar, meio nervosa. Impressão minha. Virou para sair. E nesse momento, ouviu, bem atrás dela. Enfermeira. Ela congelou, porque a voz não tinha vindo do corredor. Tinha vindo de dentro do quarto. Helena não se virou na hora. O corpo simplesmente travou. A lanterna na mão começou a tremer de leve, fazendo a luz balançar pelas paredes descascadas do quarto. Ela tinha certeza de uma coisa. Não tinha ninguém ali quando entrou. Mesmo assim, a voz tinha sido clara, fraca, raspada, quase sem ar. Enfermeira, ela respirou fundo, bem devagar, e se virou. A luz da lanterna passou pela maca, depois pelos armários, depois pelo canto do quarto. Nada. Vazio. Mas então, ela percebeu uma coisa. A maca. O lençol em cima dela estava levemente afundado no meio, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Helena sentiu a garganta secar. Ela se aproximou devagar. Cada passo parecia errado, como se estivesse invadindo um lugar que não queria ser incomodado. Passou a mão pelo lençol. Ainda estava morno. Ela puxou a mão na mesma hora. O coração começou a bater forte. Forte demais. Tem alguém aqui? Ela perguntou, a voz falhando. Silêncio. Só o som distante de um monitor cardíaco em algum lugar do hospital. Bip, bip. Ela deu um passo para trás. E foi aí que a porta do quarto bateu. Sozinha. Com força. Helena se virou assustada, a lanterna tremendo. A porta agora estava fechada. O corredor tinha desaparecido atrás dela. Isso não é real. Isso não é real. Ela repetia baixinho. Ela tentou abrir a porta. A maçaneta não girava. Travada. Foi quando ouviu o barulho. Bem atrás dela. Respiração. Fraca. Arrastada. Como alguém usando os últimos segundos de ar. Ela não queria olhar, mas olhou. A lanterna subiu devagar, até iluminar a maca. E ali, o lençol estava afundando. Como se alguém invisível estivesse se deitando. Bem na frente dela. O tecido cedeu, formando o contorno de um corpo. Cabeça, ombros, pernas. Helena começou a chorar sem perceber. Ela apertou os olhos. Isso é cansaço. Eu tô cansada. Isso não tá acontecendo. Então o lençol se mexeu. Devagar. Como se a coisa deitada ali estivesse tentando se virar para olhar para ela. A respiração ficou mais forte, mais próxima. E então, a marca de uma mão apareceu por baixo do lençol, subindo, arrastando, até parar bem na altura do rosto, como se estivesse tentando tocar alguém que não estava ali. Helena recuou até bater nas paredes, sem saída, sem porta, sem corredor, só aquele quarto e aquilo na maca. Foi quando a voz voltou, dessa vez mais clara, ainda fraca, mais clara. Você demorou. O sangue de Helena gelou. Eu não trabalho aqui. Nessa ala. Ela sussurrou. Silêncio por 2 segundos. Então a resposta veio. Você sempre demora. E de repente, imagens invadiram a cabeça dela. Não memórias, mas cenas. Um paciente naquela maca, sozinho, chamando por ajuda, no escuro, esquecido. Horas passando. A respiração ficando mais fraca. A campainha de chamada sem funcionar. Ninguém vindo. Ninguém ouvindo. Até o silêncio. Helena caiu de joelhos. Porque ela reconheceu o quarto. Reconheceu o número. Quarto 17. Anos atrás, um paciente tinha morrido ali. Durante a madrugada. Sozinho.
depois de pedir ajuda. E o pior, ela tinha sido a enfermeira do plantão. Mas naquela noite, o hospital estava lotado. Ela ignorou a primeira chamada. Depois a segunda. Quando lembrou de voltar, já era tarde demais. Ela nunca contou isso para ninguém. Nunca falou sobre o quarto 17. Mas agora, alguma coisa ali dentro lembrava. A voz veio mais perto, mais pesada. Doeu esperar. O lençol afundou mais, como se a coisa estivesse tentando levantar. Helena gritou: "Eu sinto muito!" E no mesmo instante, a luz da lanterna apagou. O quarto mergulhou na escuridão total. Mas a respiração continuava, bem na frente dela. A escuridão era completa. Helena não via as próprias mãos na frente do rosto, mas ainda ouvia. A respiração, lenta, arrastada, cheia de dor, bem perto, perto demais. Ela tentou se levantar, mas as pernas não respondiam. Pareciam presas ao chão frio daquele quarto. "Eu sinto muito, eu sinto muito", ela repetia, a voz tremendo. Então o som mudou. A respiração ficou distante. E outro barulho começou. Um som que ela conhecia bem. Bip, 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 monitor cardíaco. Ela abriu os olhos mesmo sem enxergar nada. O som não vinha mais de longe. Estava ali dentro, dentro do quarto. E então, uma luz fraca acendeu. Não da lanterna. Era a luz verde de um monitor antigo, ao lado da maca. O quarto já não parecia abandonado. As paredes estavam limpas, os armários organizados, os equipamentos funcionando, como se o tempo tivesse voltado. Helena olhou para a maca, e agora havia alguém ali, um homem magro, pálido, suando frio, máscara de oxigênio no rosto, olhos abertos, apavorados. Ele olhava direto para ela, e Helena reconheceu, não o rosto, mas o olhar. Era o mesmo olhar daquela noite, a noite que ela tentou esquecer. "Você voltou", o homem disse com dificuldade. A voz não era mais sussurro, era fraca, mas real. Helena começou a tremer. "Isso não está acontecendo. Isso não é possível." Ela olhou ao redor. O quarto estava exatamente como era anos atrás. O relógio na parede marcava 3h17 da manhã, o mesmo horário em que o paciente morreu. Ela tentou correr para a porta, mas quando abriu, não havia corredor, só escuridão. Ela fechou de novo, desesperada. O homem na maca começou a tossir. O monitor apitou mais rápido. Bip, 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 bip. "Eu apertei a campainha", ele disse com a voz falhando. "Você ouviu?" Helena começou a chorar. "O hospital estava lotado. Eu tinha outros pacientes. Mas eu estava morrendo." O monitor acelerou. Bip, 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 ela lembrou. Lembrou de ter visto o chamado. Lembrou de ter pensado: "Já vou." Mas não foi. Quando voltou, o silêncio já tinha tomado o quarto. "Eu não quis. Eu não sabia." O homem tentou levantar a mão, fraco, tremendo. "Eu esperei tanto." O ar do quarto ficou pesado, difícil de respirar. Helena começou a sentir a mesma falta de ar, o mesmo desespero, o mesmo abandono. Ela caiu de joelhos de novo. Agora não era só memória. Ela estava sentindo o que ele sentiu, sozinha, sem ajuda, sem ninguém vindo. O monitor deu um som contínuo. Bip! Linha reta. O homem parou de se mexer, os olhos ainda abertos, fixos nela. Helena gritou, e no grito, tudo apagou. Silêncio. Escuridão. Quando abriu os olhos de novo, estava deitada no chão do corredor da ala antiga. A lanterna ao lado. A porta do quarto 17 fechada. O hospital, silencioso. Normal. Mas uma coisa não estava. No bolso do jaleco dela, havia um objeto que não estava ali antes. Ela puxou, com as mãos tremendo.
Era uma pulseira hospitalar antiga, amarelada pelo tempo, com um nome escrito, o nome do paciente que morreu naquela noite. E abaixo, em letra pequena, hora do óbito, 3:17. Helena deixou a pulseira cair. E foi nesse momento que o interfone do hospital chiou, mesmo desligado naquela ala há anos. E uma voz baixa, distorcida, sussurrou: "Agora você lembrou." O interfone ficou mudo logo depois do sussurro, mas o eco daquelas palavras continuou na cabeça de Helena. "Agora você lembrou." Ela ainda estava sentada no chão frio do corredor, a pulseira caída ao lado, o nome do paciente virado para cima, como se quisesse ser visto. O hospital parecia normal de novo. Luzes acesas, ar-condicionado funcionando, som distante de um carrinho sendo empurrado em algum setor. Mas ela sabia que não estava. Helena se levantou devagar, apoiando na parede, as pernas ainda bambas. Ela precisava sair dali. Precisava ir para o posto de enfermagem, ligar para alguém, pedir ajuda, qualquer coisa que fosse real. Enquanto andava pelo corredor, percebeu algo estranho. As portas dos quartos estavam todas fechadas, mesmo as que deveriam estar ocupadas. Ela olhou pelo visor de uma delas, vazio, cama arrumada, sem paciente. Tentou outra, vazio também. Outra, nada. O hospital inteiro estava sem pacientes, sem médicos, sem ninguém. Só ela. O pânico começou a subir de novo. Isso é um sonho. Eu desmaiei. Eu tô sonhando. Mas o chão frio sob os pés desmentia. O cheiro de desinfetante era forte demais. Real demais. Ela chegou ao posto de enfermagem. O computador estava ligado, a tela acesa, mas o sistema aberto não era o atual. Era o antigo, o mesmo de anos atrás. Ela reconheceu a interface azulada, a lista de pacientes na lateral, e no topo da tela, apenas um nome: Quarto 17. Helena sentiu o coração bater na garganta. Ela não queria clicar, mas a mão foi sozinha. O prontuário abriu. Paciente masculino. Internação de emergência. Complicação respiratória. E a última anotação de enfermagem era dela, com a data de anos atrás. Paciente estável. Retornar para avaliação em breve. Ela nunca voltou. As palavras estavam ali, registradas. Prova de que ela tinha prometido voltar. E não voltou. A tela piscou. A frase mudou sozinha. Agora dizia: paciente aguardando. O ar ficou gelado de repente. E atrás dela, um som conhecido ecoou pelo corredor. Bip. Helena se virou devagar. A maca estava lá, no meio do corredor. Não tinha estado ali antes. Agora estava. E sobre ela, o lençol, afundado no meio, como se alguém estivesse deitado, esperando. A respiração voltou, fraca, cansada, mas agora não vinha de um quarto, vinha do hospital inteiro, das paredes, do teto, do chão. Você disse que já voltava. A voz ecoou ao redor dela. Não era mais só no ouvido, era dentro da cabeça. Helena começou a chorar de novo. Eu não posso mudar o passado. O lençol na maca se moveu, devagar, a marca de uma cabeça virando na direção dela. Mas pode sentir. O corredor começou a escurecer, as luzes piscando, o ar ficando pesado, difícil de respirar, igual naquela noite, igual para ele. Helena caiu de joelhos, ofegante, a visão ficando turva. O som do monitor cardíaco começou de novo. Bip, 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 lento, fraco, cada vez mais distante. Ela estendeu a mão na direção da maca. Eu tô aqui agora. O som do monitor falhou. Bip, bip, quase parando. Ela arrastou o corpo até encostar na maca, colocou a mão sobre o lençol e sentiu um frio profundo. Mas pela primeira vez,
A respiração parou de soar desesperada. Ficou calma, silenciosa. O monitor deu um último som. Beep! Linha reta. E então, tudo ficou escuro. Quando o sol começou a nascer, o hospital voltou ao normal. Os primeiros médicos chegaram. Técnicos de enfermagem trocaram o turno. O barulho de passos, conversas e carrinhos de medicação preencheu os corredores outra vez, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena não estava no posto de enfermagem, nem na sala de descanso, nem na copa. Foi uma das auxiliares que a encontrou. Ela estava deitada no chão do corredor da ala antiga, em frente ao quarto 17. A lanterna caída ao lado, os olhos fechados, sem sinais de violência, sem marcas, mas sem vida. O relógio do corredor estava parado, travado, marcando 3h17, a mesma hora registrada anos atrás na morte do paciente. O hospital inteiro ficou em silêncio naquele dia. A diretoria disse que foi mal súbito, exaustão, pressão, estresse. Sempre há uma explicação confortável. Mas os funcionários mais antigos sabiam, porque não era a primeira vez. Depois da morte de Helena, a ala antiga foi oficialmente fechada, trancada, sem acesso. Mas isso não resolveu o problema. Toda terça-feira, depois das 2h, alguns funcionários ainda dizem ouvir um som distante vindo daquela direção. Pip! 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 Monitor cardíaco! E, às vezes, passos lentos no corredor vazio, como se alguém estivesse fazendo ronda. Alguns juram que já viram uma enfermeira parada no fim do corredor, imóvel, cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando alguém chamar. E o mais estranho é que, desde aquela noite, nunca mais houve morte solitária no hospital. Nenhum paciente morreu sem alguém ao lado. Nenhum pedido de ajuda ficou sem resposta. Porque dizem que agora alguém sempre volta, mesmo quando o plantão acaba, mesmo quando o turno termina, mesmo quando o coração para.